Olá e boa noite a todos. Espero que estejam bem. Hoje, eu, juntamente a João Lucas e Sofia, iremos gravar um podcast a respeito da Guerra dos 100 Anos, uma batalha que ocorreu entre os ingleses e os franceses durante os anos de 1327 até 1451. Agora, falando um pouco mais sobre a batalha, o João Lucas irá falar a respeito agora. Surgiu l'amour, la plus belle fleur de la chevalerie française. Tué por les flèches anglais. Batalha dos Portiers. A Guerra dos 100 Anos foi um exemplo da brutalidade da Idade Média, marcada por conflitos e violência sem sentido, levando milhares de homens à morte na lama da França. Os motivos? Nada mais que a avareza e a ambição dos reis vigentes. A Guerra dos 100 Anos foi um conto do choque de nações e um conto de coragem. Uma história de esforço humano e luta atemporal pela supremacia. Além disso, foi um conto que ajudou a definir a Inglaterra em sua linguagem e seu papel no mundo. O novo rei da Inglaterra é uma figura jovem denominada Edward III, que, devido ao roubo do trono pelas mãos do amante de sua mãe, Roger Mortimer, ainda não possuía direito à coroa. Contudo, Edward é um líder nato e, aos 17 anos, juntou um grupo de fiéis e invadiu o castelo de Mortimer, esquartejando guardas e apreendeu seu padrasto. Arrastou Mortimer pelas multidões de ingleses pasmos até chegar em Tyburn Tree, onde foi enforcado. Daquele momento em diante, Edward consolidou o tipo de governante que ele seria. Por séculos, as dinastias da realeza francesa e inglesa, os Valois e difícil falar essa palavra, né? Plantagenets, agora foi, lutaram pelas terras gaulesas. Para um pouco de contextualização, as reivindicações inglesas na França começaram em 1066, quando um nobre francês chamado William, o Bastardo, realizou uma alegação onde afirmava que o trono inglês era sua propriedade. Após o ocorrido, atravessou o canal inglês e tomou posse da coroa anglo-saxônica, tornando a Inglaterra propriedade de lordes franceses. O francês tornou-se a língua da nobreza, da literatura e da corte real, enquanto o inglês era a língua dos plebeus e dos servos. Em 1155, com a ascensão de Henry II de Anjou, da dinastia de Plantagenets, ao trono inglês, a Inglaterra passou a ser independente da França devido às terras francesas que sua família tinha. Adicionalmente, Harry casou-se com Eleanor de Aquitaine, uma das nobres mais ricas e poderosas da Europa, que trouxe ainda mais territórios franceses à Inglaterra. Ao passar alguns séculos, os Plantagenets enfraqueceram-se e perderam algumas de suas conquistas, sobrando apenas áreas de Gascogne à coroa inglesa. Então, em 1337, Philippe IV, com o objetivo de reprimir os ingleses, oficialmente confiscou as terras de Gascogne e proibiu que seus súditos praticassem comércio com a Inglaterra, que, além de ser uma ofensa a Edward, iria desestabilizar a economia da Inglaterra. Veja, a economia anglo-saxônica era aumentada pelo comércio de vinho em Gascogne e, principalmente, pelo comércio de lã com Flanders, território dominado pelos franceses. Entretanto, Edward III, com apoio dos flamengos, declarou guerra à França
para defender sua terra, contestando que, por direito de sua mãe francesa, ele era legítimo rei da França. The best way to avoid the inconveniences of war is to pursue it away from one's own country. Rei Edward III. Ocorreu a primeira batalha em 1340, na cidade portuária de Sluis, onde Edward, por não ter uma marinha própria, requisitou navios mercantis e os equipou para a guerra. Avançando enquanto a frota marítima estava desorganizada, os ingleses atacaram, assim massacrando-os violentamente, levando a cerca de 20.000 vidas francesas e instalando a supremacia marítima inglesa. Após a Batalha de Sluis, Edward instalou a estratégia de chevauchée, que teve como objetivo enfraquecer o adversário, queimando e pilhando o território inimigo para reduzir a produtividade de uma região. O custo dessa campanha foi massivo, levando os ingleses a enormes dívidas e obrigando Edward a estabelecer uma trégua momentânea. Além de algumas disputas em Gascony e Normandy, houveram 6 anos de poucos eventos, até que, em 1346, Edward e seus comandantes extraordinários, Sir Walter Manny, Sir Henry de Lancaster, autor do livro Book of Holy Medicines, e Capital de Butch, com pouco dinheiro, ergueram um exército pequeno e invadiram oficialmente Normandy. O exército inglês traçou um plano. Iriam marchar de Normandy até o rio Somme, onde esperava encontrar com o exército flamengo. Entretanto, o plano de Edward encontrou 2 falhas. A primeira delas era que Edward precisava atravessar o rio Somme, mas todas as pontes e vales estavam sendo guardadas por forças de aliança francesa. E com os franceses perseguindo-os veementemente, com sangue nos olhos, a situação se tornou desesperadora para os britânicos. Porém, durante o percurso, deram a sorte de encontrar um inglês morando perto do rio Somme, que os contou sobre um val secreto, denominando-o de Blanchetaque, que era marcado por uma pedra branca, enfim, possibilitando a travessia do exército inglês. A segunda falha foi que o exército flamengo estava longe de ser visto. Abandonaram os esforços da guerra. Então, a única coisa razoável a se fazer nessa situação era os ingleses recuar e marchar em direção ao canal inglês. Mas, como visto, Edward não era um homem muito razoável. Indo contra todas as indicações de seus conselheiros, decidiu encarar a enorme frota francesa juntamente com seus comandantes e filho, o Príncipe Negro. Aguardou-os em Crécy. Para a surpresa de toda a Europa, os anglicanos venceram, pregando de estratégias não ortodoxas para conseguir obter a vitória. Os franceses, eles seguiam a conduta normal de batalha medieval, onde os cavalheiros aristocráticos e cavalheirescos sentavam nas costas de seus cavalos e com o peso de sua investida aniquilariam seus oponentes. No entretanto, os britânicos lutavam a pé e aguardavam seu inimigo a se aproximar, posicionando arqueiros entre os flancos e unidades de seus cavalheiros. Assim como muitos exércitos europeus, os franceses usavam bestas, pois era uma arma que precisava de pouco treinamento para ter domínio sobre, sendo a maneira mais fácil de treinar suas tropas. Já as tropas inglesas, eles usavam arcos longos, que possuíam em torno de 1,80 m de altura e era extraordinariamente difícil de puxar, e necessitava de um treinamento desde criança para ter um uso eficaz. Por sorte, os britânicos tinham exatamente isso. Era uma tradição de vê-los ingleses, semanalmente, os pais ensinarem aos seus filhos as técnicas necessárias para manusear o arco com perfeição. O arco longo tinha um alcance muito mais alto e uma taxa de fogo muito maior do que o da besta, podendo penetrar qualquer armadura facilmente, e Edward, nessa batalha, iria ensinar aos franceses que a arma mais poderosa no campo de batalha era um plebe sujo com pouca armadura em um arco. 29 de agosto de 1346. Filipe IV deparou-se com um exército que era apenas 1/3 de seu tamanho e atacou. Ordenou uma onda de besteiros à frente para amolecer a frota britânica,
Mas antes que pudessem chegar ao alcance, os arqueiros ingleses miraram, puxaram seus arcos e dispararam uma algazara de flechas, e os besteiros que não fugiram sucumbiram. Furioso, Filipe mandou seus melhores cavaleiros com a melhor armadura ao ataque, que acabou pisoteando seus aliados que estavam à frente. Mesmo que as flechas não penetrassem a armadura dos cavaleiros, seus cavalos ainda eram vulneráveis. E entre as ondas de ataque, os arqueiros ingleses corriam para os campos pintados por sangue franceses na tentativa de recuperar flechas e encravar seus punhais nos olhos e pescoços expostos de franceses caídos. Toda a Europa ficou chocada ao saber que a flor azul de cristianidade estava caída numa poça de sangue, massacrado por plebes ingleses. Na França, a situação política ficou muito confusa depois de Crécy. Houve mudanças no Conselho de Rei e, com a peste negra dificultando a guerra, foi assinada uma trégua em setembro de 1347. E assim se conclui o primeiro período da Guerra dos 100 Anos. Advance in the name of God and St. George. O Príncipe Negro. O rei Filipe morreu e seu filho Dom II, ele tomou o poder. Então a França, a partir disso, sentiu um ar de otimismo. O jovem, corajoso e guerreiro, o novo rei foi chamado de John le Bel, e o povo achou que certamente John iria destruir os ingleses. As hostilidades entre franceses e ingleses eclodiram novamente em 1355. Edward, o Príncipe Negro, filho mais velho de Eduardo III, desembarcou em Bordeaux em setembro e devastou Languedoc até Narbonne. Em outubro, outro exército inglês marchou para Artois e confrontou o exército de John em Amiens. O Príncipe Negro deixou Bordeaux novamente em julho de 1356, marchando para o norte até o rio Loire, com tropas inglesas sob Sir John. Chandos e com tropas gascões sobre o capital de Bante, Jean III de Graille. Os dois exércitos adversários entraram em contato ao leste de Poitiers. Esquecidos das lições de Crécy, os franceses lançaram uma série de assaltos em que seus cavaleiros atolados tornaram-se alvos fáceis para os arqueiros do Príncipe Negro. O próprio John II e seu filho, Philippe II, liderou a última carga francesa e foram feitos prisioneiros junto com milhares de seus cavaleiros. Enquanto estava em Bordeaux, o rei francês concluiu uma trégua de 2 anos com seus captores e começou a discutir os termos de paz com base no abandono da Aquitânia em plena soberania de Edward. Mas essas negociações não foram terminadas, pois John morreu em cativeiro e foi sucedido por seu filho Charles V. Advance in the name of God and St. George. O Príncipe Negro. O rei Filipe morreu e seu filho Dom II, ele tomou o poder. Então a França, a partir disso, sentiu um ar de otimismo. O jovem, corajoso e guerreiro, o novo rei foi chamado de John le Bel, e o povo achou que certamente John iria destruir os ingleses. As hostilidades entre franceses e ingleses eclodiram novamente em 1355. Edward, o Príncipe Negro, filho mais velho de Eduardo III, desembarcou em Bordeaux em setembro e devastou Languedoc até Narbonne. Em outubro, outro exército inglês marchou para Artois e confrontou o exército de John em Amiens. O Príncipe Negro deixou Bordeaux novamente em julho de 1356, marchando para o norte até o rio Loire, com tropas inglesas sob Sir John. Chandos e com tropas gascões sobre o capital de Bante, Jean III de Graille.
Os dois exércitos adversários entraram em contato ao leste de Poitiers. Esquecidos das lições de Crécy, os franceses lançaram uma série de assaltos em que seus cavaleiros atolados tornaram-se alvos fáceis para os arqueiros do Príncipe Negro. O próprio John II e seu filho Philippe II liderou a última carga francesa e foram feitos prisioneiros junto com milhares de seus cavaleiros. Enquanto estavam em Bordeaux, o rei francês concluiu uma trégua de 2 anos com seus captores e começou a discutir os termos de paz com base no abandono da Aquitânia em plena soberania de Edward. Mas essas negociações não foram terminadas, pois John morreu em cativeiro e foi sucedido por seu filho Charles V. Whilst gazing upon the skull of John the Fearless, 100 years later, King Francis of France exclaimed, "It was in this home in which the English entered France." Em maio de 1376, o velho rei Edward viu seu primeiro filho, o Príncipe Negro, morrer lentamente. No ano seguinte, sua própria mortalidade já estava chegando cada vez mais próxima. À sua volta, havia mais ninguém. Seus familiares ou o abandonaram ou já estavam mortos. Quando Edward morreu, Richard II, filho do Príncipe Negro, entrou no poder, apesar de ter apenas 11 anos de idade. Em 1380, Charles V morreu e seu filho, Charles VI, que também era menor de idade, entrou no poder, ocasionando uma trégua entre os dois inimigos. Além de algumas escaramuças, nada ocorreu até 1403, quando Henry V, da dinastia de Lancaster, tomou posse da coroa inglesa. Henry, assim como Edward III, era um comandante militar brilhante, era extremamente religioso e cruel àqueles que o opositavam. Entretanto, seu único defeito foi ter morrido jovem. O jovem Henry sempre teve a intenção de guerrear novamente com a França, desrespeitando a trégua que havia sido estabelecida, pois ele acreditava que o Tratado de Brittany que estava sendo desrespeitado. Repetindo aquilo que Edward III fez, Henry usou do patriotismo inglês para motivar seu povo, falando que os franceses queriam extinguir a língua inglesa e desmerecer o povo. A história mais uma vez se repete em Agincourt, onde a força francesa superior ao exército inglês é destruída por plebes com arcos e lama. Com o suporte do Duque de Burgundy, Henry V tomou posse de Normandy, Maine, Anjou e Paris, que, em 1420, readoecido, Charles VI foi forçado a assinar o Tratado de Troyes, onde Henry se casará com o filho de Charles, Catherine de Valois. No mesmo ano, casaram-se, e em 1421, Catherine deu à luz ao filho de Henry, que será o futuro rei da França e da Inglaterra. Em 1422, Henry V morre de disenteria, deixando seu filho de 9 meses herdeiro ao trono. O último período da Guerra dos 100 Anos foi marcado pelas revoltas lideradas por Joana d'Arc e a derrota dos ingleses em Castelhano, que foi devido à Revolução Militar Francesa, onde existiam novas táticas e armas de fogo. De muitas maneiras, essa batalha se desenrolou como a Batalha de Crécy, só que em reverso. As armas francesas obliteraram os soldados que avançavam, com cada tiro matando 6 homens de cada vez. Os reforços de Talbot continuaram a chegar à batalha, apenas para sofrer o mesmo destino. Apesar das probabilidades contra os ingleses, a batalha durou mais de 1 hora, até que uma força de cavalaria britã
de 1.000 homens, liderada por Peter II, Duque da Bretanha, colidiu com seu flanco direito, mandando-os em retirada. A batalha terminou em uma derrota inglesa e Talbot e seu filho foram mortos. Há algum debate sobre as circunstâncias da morte de Talbot, mas parece que seu cavalo foi morto por um tiro de canhão e sua massa o prendendo. Um arqueiro francês, por sua vez, o matou com um machado. Assim, finalmente concluindo a Guerra dos 100 Anos.